Pede para Daniela. Estamos iniciando a partir deste momento a live dos amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou em Tramandaí com a transmissão, juntamente com meus amigos pastor Pedro e evangelista Fabiano. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez para fazer essa transmissão, o qual toda segunda-feira, às 21h30, entramos ao vivo. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui para fazer a live dos amigos. Queremos muito que você participe conosco através dos seus comentários, participe colocando a sua saudação, e eu tenho certeza que você vai aprender bastante da palavra de Deus nesta noite, e Deus vai estar abençoando a tua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesse instante, saudar o pastor Pedro com a paz do Senhor Jesus Cristo. Senhor pastor Diego, evangelista Fabiano, tenham uma noite abençoada e rica com o Senhor Jesus. E a você, internauta que está nos acompanhando, o Senhor te abençoe e te edifique nessa noite com essa meditação, nessa palavra rica da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos saudar também, lá na Califórnia, o evangelista Fabiano Soares, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Diego, pastor Pedro, é uma alegria, uma honra estar aqui novamente. Boa noite para você, a paz do Senhor para você que está aqui acompanhando, chegando agora junto conosco. Vamos ficar juntos, conectados aqui na palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito importante, vai ser um crescimento para todos nós. A palavra vai nos edificar e vai falar conosco nessa noite, porque é a palavra de Deus. Amém? Fique conosco. Amém. Em nome de Deus. Vamos nesta noite ler o texto bíblico, o qual vai ser a referência do qual nós vamos falar. Há um tema nesta noite, um tema dentro dessa mensagem é lâmpadas acesas até o dia do arrebatamento. É isso, né, Fabiano? Lâmpadas acesas até o dia do arrebatamento. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente sobre esse tema hoje. Mantendo as lâmpadas acesas até o dia do arrebatamento. Para você que gosta de Bíblia, para você que gosta das coisas bíblicas, para você que gosta da palavra de Deus, para você que tem curiosidade de conhecer as Escrituras, para você que quer ser um salvo, para você que quer ir no arrebatamento, hoje é a primeira live do ano. E eu tenho certeza, Deus está presente nessa live e vai abençoar grandemente a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ler um texto, o qual vai ser o texto chave, por que não dizer, mas nós vamos percorrer a Bíblia desde o Antigo Testamento e vamos ir até Atos dos Apóstolos, falando sobre esse tema, mantendo a lâmpada acesa até o dia do arrebatamento. O texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 25, versículo 1, diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, para que não sabeis o dia, nem a hora em que virá o Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Está aí, pastor Pedro, o texto da noite, mas ao qual nós vamos, com certeza, ser remetidos
lá para o livro de Êxodo, Levíticos. Vamos caminhar a palavra de Deus nessa noite com a sua introdução, pastor Pedro, nessa noite, em nome de Jesus. Jesus vai voltar. Ele prometeu que ele voltaria outra vez para essa terra para buscar a sua amada igreja. E você está preparado? Você está aguardando a volta de Jesus? E você está em condições de subir com Jesus? Jesus vai te levar. A sua preparação espiritual te dá autoridade para você dizer que você é um salvo, o que está preparado? Pois o tema dessa noite é sobre preparação, é sobre vigilância. Falaremos sobre a prudência. Alguns se empenham, outros buscam. É necessário uma perseverança. Quem não persevera é chamado de louco. Quem está preparado, a Bíblia chama de prudente. Quem não está com a vida espiritual preparado para receber Jesus da sua vinda, ele é considerado um louco, um desvarido. Pois nessa noite, para lhe ajudar a entender o tema, nós estaremos falando sobre tipologia, símbolos, sobre muitos textos que são sombra no Antigo Testamento, mas que ficam revelados e claro no Novo. Nessa noite você vai passear conosco, vai entrar dentro do tabernáculo do tempo antigo para ficar iluminado pela palavra de Deus e acender essa tua lamparina que anda piscando. Tome tempo, fique iluminado, te prepare. Pastor Diego, não estou lhe ouvindo. Agora vai dar certo. Eu tinha cortado agora o microfone. Eu mesmo tinha cortado aqui o microfone. Abaixa o Roger Aguirre aí. É isso aí, ó. O irmão Roger Aguirre participando conosco aqui já. Deus abençoe, seja bem-vindo na live. Campeão de jiu-jitsu se converteu ao evangelho. Olha aí que bênção, glória a Deus. A irmã Marli, esposa do pastor Pedro, participando aqui nessa noite também. Deus abençoe, irmã Marli. A irmã Maria Luísa, de Montenegro, também participando aqui nessa noite. Que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, coloque a sua saudação. Nós vamos estar saudando você também em nome de Jesus. A irmã Helena, o irmão Marcos, as meninas que estão aí no Imbé, que estão ligados conosco também. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal que é membro da nossa igreja aqui de Tramandaí. Glória a Deus, seja louvado. Aí, ó, pastor Pedro está te corrigindo, não é jiu-jitsu, é taekwondo. Taekwondo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Também aqui o Alexandre participando com a gente, dando a paz do Senhor aqui. Que Deus te abençoe também, Alexandre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A todo o pessoal que está nesse momento interligados conosco aqui na programação da Live dos Amigos. A irmã Josiane, lá de Montenegro, membro da nossa igreja, membro do Tabernáculo do Avivamento Apostólico de Montenegro, esposa ali do irmão Edson. Nossos irmãos, amigos, queridos lá de Montenegro, estavam no culto comigo em Taquari ontem. Grande abraço ao pessoal de Montenegro que está ligado na live. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Aí, meu amigão Teivon, um grande abraço para você, meu querido, meu amigo Teivon, membro da nossa igreja também de Montenegro, ligado aí na live. Que Deus abençoe. Um grande abraço para o Teivon, para o Wagner, para o pessoal aí que está junto com a gente também, ligados aqui nesta programação. Que Deus vos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoal ligado aí, participando, eu quero pedir já no começo desta live, para você que pode compartilhar ela neste momento, para você que pode curtir, compartilhar, você que pode neste momento fazer com que ela vá mais longe, a nossa integração aqui, junto com o pastor Pedro, com o evangelista Fabiano, ela é importante, mas ela tem um resultado muito melhor quando você nos ajuda
compartilhando, quando você nos ajuda curtindo, quando você compartilha, você dá a oportunidade da live chegar ainda mais longe em nome de Jesus Cristo. Por isso é de graça, então compartilhe e ajude que ela chegue mais perto de outras pessoas. E você pode também marcar as pessoas aí nos comentários, você marca as pessoas, como tem vários irmãos fazendo aqui, e a live vai diretamente para o Facebook desta pessoa. Que Deus abençoe os nossos amigos compartilhadores, aos nossos amigos que fazem juntos uma grande integração, compartilhando e interligados conosco aqui pela plataforma do Facebook. Que Deus abençoe a irmã Jordana, que cuida da página da Igreja Tabernáculo do Avivamento Apostólico, também está nos saudando. Um abraço para você, irmã Jordana, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, iniciando então a nossa live, vamos começar falando sobre simbologia, vamos começar falando nesta noite sobre tipologia, sobre figuras, para os nossos irmãos ficar ainda melhor, mais conhecedores da palavra de Deus. A Bíblia diz, pastor Pedro, que essas 10 virgens, o ponto central delas eram as lâmpadas, porque as 10 estavam ali, as 10 eram virgens, mas o detalhe de tudo estava na lâmpada. Porque as 10 tinham lâmpadas, porém 5 levaram azeite, e 5 não levaram azeite. E para o nosso amigo internauta entender, aquela época não tinha querosene, não tinha gás, o combustível, a eletricidade, a fonte de iluminação era o azeite. Até existia outras fontes de combustível, mas o nosso foco aqui é nesse combustível que era usado nesta época, que era o azeite puro da oliveira. E ali então elas 5 acenderam as suas lâmpadas, estavam com a lâmpada acesa quando ouviram a voz do noivo, e 5 não tinham mais o azeite, apagou as lâmpadas delas. As prudentes não puderam nem vender o azeite e nem dar, porque senão ia faltar para elas. Era individual. Elas deram um conselho, vão os que vendem e compram. Elas foram, não sei se compraram, o que aconteceu, só que na volta já era tarde demais. E claro que nós vamos voltar a esse texto e falar, comentando sobre alguns aspectos dessa envergadura, mas, pastor Pedro, vamos começar falando sobre esse azeite. Vamos começar falando sobre o que era esse azeite, pastor Pedro. O que era esse azeite? Aonde começou esses detalhes da lâmpada? Aonde começou esses detalhes de manter uma lâmpada acesa? Qual é a figura que nós podemos nos remeter ao Antigo Testamento e quais as ordenanças de Deus que nós podemos nos remeter nessa noite? Pastor Diego, evangelista Fabiano, quando Deus ordenou a Moisés que fizesse um tabernáculo, que é um templo portátil. Tabernáculo era um templo, uma igreja, uma casa de Deus, portátil, podia ser desmontado e montado novamente, visto que foi feito durante a peregrinação dos 40 anos no deserto. No segundo ano de estada no deserto, eles concluíram a construção do tabernáculo. E por 42 vezes, em 40 anos, eles montaram e desmontaram esse tabernáculo, até que eles chegaram na Terra Prometida, mais tarde, com Josué, e estabeleceram lá em Siló. Mas a ideia que Deus fez para esse primeiro tabernáculo, que é o primeiro templo, antes de ser o definitivo, que é chamado Templo de Salomão, então esse foi construído de maneira fixa em Jerusalém, no Monte do Templo. Esse tabernáculo antigo, ele era a primeira grande casa de Deus, como um culto central a Deus Jeová. E ele tinha, nesse mobiliário do templo, e também na parte física do prédio, 3 áreas. Uma área era um pátio aberto, onde tinha o altar do sacrifício, e também uma grande bacia com água, de onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, porque quando eles faziam sacrifício, eles se sujavam de sangue, mas quando eles queriam entrar para dentro da tenda, dentro do prédio fechado da casa de Deus, eles tinham que lavar as mãos e os pés, né? Só se pode entrar na casa de Deus com as mãos limpas, diz a palavra de Deus.
E daí, nesse lugar que era chamada tenda, ela tinha 2 compartimentos. O primeiro lugar era lugar santo, que é a parte A do templo propriamente dito. E tinha uma parte mais reservada, mais interiorizada, que era chamado Santo dos Santos ou Santíssimo, que era um lugar que o sacerdote comum não entrava, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano, e com as mãos com o sangue do cordeiro. Mas assim que você entrava no tabernáculo, você se deparava com uma peça de ouro puro, chamado castiçal. Também alguns chamam de candelabro ou candeeiro, mas é o castiçal de ouro puro. Ele, no hebraico, é o menorá. Ele tinha 7 braças. 7 braças. E cada dessas braças, dessas mãos, desses braços, tinha uma lamparina. Portanto, esse castiçal tinha 7 lamparinas nas pontas. E eram lamparinas que todas as noites, antes de começar a noite, o sacerdote reparava, ele preparava a estopa, o pavio, ele podava, tirava aquela parte que tinha sido queimada na noite anterior, daí puxava com uma tesoura chamada espevitador e aparava aquela ponta, deixava uma parte limpinha, sem impureza, completava o nível com óleo, ele tinha certeza de que aquele nível de óleo que ele colocava na lamparina duraria a noite inteira. Aí daquele sacerdote que deixasse uma lamparina apagar durante a noite, poderia terminar ali o seu ministério. Nunca mais ia ter esse ministério de preparar a lâmpada da casa de Deus. E esse azeite, ele era um azeite especial. Era um azeite que os sacerdotes não compravam de ninguém, porque poderia vir um azeite misturado. Eles próprios sacerdotes iam até uma área que pertencia, estava nos domínios do templo, e eles dali colhiam as azeitonas quando maduras, e então elas prensavam de maneira leve no chamado umgrau, que é um moedor, é um socador, um soque, e ali eles então tiravam aquele óleo puro, e desse óleo puro que foi espremido, esmagado, eles colocavam nessas lamparinas das 7 braças do castiçal. Veja só que esse óleo, a azeitona tinha que ser moída, esmagada, ela tinha que sangrar para dar o óleo. Nesse lugar onde, em Jerusalém, tinha um horto florestal chamado Monte das Oliveiras, onde tinha oliveiras centenárias, neste lugar Jesus passou a sua última madrugada com vida. O Getsemane. Getsemane, chamado Getsemane quer dizer a prensa, onde tu é imprensado, onde sai o azeite. Jesus, ele foi imprensado para derramar azeite para nós, porque ele é a oliveira verdadeira. Só de Jesus que sai o verdadeiro azeite, o resto tudo é falsidade. Porque Aleluia. só Jesus que pode dar, outorgar o Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu vou para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para a igreja. Glória! Aleluia. O azeite simboliza o Espírito Santo de Deus, ou também chamado Espírito de Jesus Cristo. Glória a Deus, que tremendo isso. E Pastor Pedro, até hoje no Getsemane existem oliveiras e algumas dizem, os estudiosos, que têm em torno de 2000 anos, possivelmente foram testemunhas daquele dia. Fabiano, ele visitou Jerusalém, ele esteve lá em loco, né? Fez essa visita no Getsemane para Jerusalém. Louvado seja Deus, aleluia.
Mandar uma saudação aqui para os nossos amigos internautas que estão junto conosco aqui. Olha, se prepare, esta live aqui vai pegar fogo nesta noite, vai pegar o fogo do Espírito, porque Jesus, ele vai descer o azeite nessa noite. Ele vai acender as nossas lamparinas aqui em nome de Jesus. Saudação para a irmã Lena Veloso, para o irmão Elias Chu, para a Suzana Melo, para o irmão Teivon, dando glória a Deus aqui, também para Liliane Ross. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, se eu me perdi já. Deixa eu ver aqui, tem mais gente que entrou aqui ainda, em nome de Jesus, deixa eu dar vendo a lista aqui. Suzana Melo, Paulo, Joel Padilha também, que Deus abençoe. O Valdair Rosa de Jesus, o meu sogro, que Deus abençoe em nome de Jesus também. Glória a Deus, se eu esqueci de alguém, bota aí de novo que nós saudamos. Nós somos meio caduco, foi quando nós esquecemos um. Louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. É a idade chegando, é esse tipo de coisa. Aí o irmão Júnior também, na paz do Senhor, um abraço para o irmão Júnior, para a irmã Luana, esses irmãos abençoados que estavam com a gente ontem ali em Taquari, eles que são da cidade de Montenegro, estávamos juntos num grande culto, onde Deus abençoou grandemente a igreja. Eu quero derramou óleo. Quero aproveitar que tem bastante irmãos da nossa igreja aqui e anunciar que há pouco tempo eu recebi uma boa notícia. A confirmação da data do ao vivo da Live dos Amigos. A Live dos Amigos vai acontecer ao vivo na cidade de Taquari no dia 21 de março. E por que a live vai estar ao vivo? Porque o evangelista Fabiano Soares vai estar fazendo louvor no dia 21 de março e o pastor Pedro vai estar pregando a palavra de Deus. E eu vou estar lá dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Só intermediando, como eu faço aqui. Glória a Deus. Nós vamos estar juntos no dia 21 de março. Vai ser o início da programação da nossa igreja de Taquari. Vai ser uma bênção. Todos estão convidados. Pastor Pedro estará pregando dia 21. Evangelista Fabiano Soares vai estar vindo da Califórnia. E ele vai estar ministrando o louvor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais um irmão saudando nós aqui. O Alexandre Filho, saudade dos estudos com o pastor Pedro. Hoje vai dar para te matar um pouquinho a saudade aí, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo, o irmão Teivo aqui dizendo, eita glória, que bênção, louvado seja Deus. Meus amigos, vamos entrar então mais um pouquinho no tema, nas escrituras. Olha o que o pastor Pedro acaba de dar uma revelação aqui para nós. Jesus Cristo, a oliveira verdadeira. O sacerdote não podia comprar. Ele tinha que buscar na oliveira, porque alguém poderia vender um azeite misturado, um azeite com mistura, um azeite falsificado. Então a ordem era buscar o combustível, olha que forte, buscar o combustível na fonte. E que fonte era esta? Da própria oliveira. A fonte do azeite verdadeiro, a fonte do azeite puro, era a própria oliveira. Então agora ele está dizendo, olha, a ordem de Deus, vão até a oliveira e busque o azeite. Amigo internauta, que oliveira é esta? Que isto? Jesus disse que nós éramos o zambuzeiro brabo. E nós fomos enxertados aonde? Aonde? Na oliveira. Jesus Cristo, a oliveira verdadeira. Eu gostava do hino que dizia, Jesus Cristo, a oliveira verdadeira. Isso não se canta mais na igreja hoje, mas tinha o hino. Jesus Cristo é a oliveira verdadeira. Glória a Deus. E é bíblico. E agora, evangelista Fabiano, estão dizendo, pastor Pedro, vão até a oliveira e busque o verdadeiro azeite, para que vocês tenham as lâmpadas acesas, para que vocês mantenham combustível. E Fabiano, eles tinham que buscar de manhã, aliás, na noite, ou buscar de manhã, não sei que horários buscavam, mas eles tinham que buscar. Prensar, fazer o azeite e abastecer a lamparina, porque ela não poderia se apagar. Como o pastor Pedro disse, eles tinham que buscar o azeite e abastecer as lâmpadas para que o fogo não se apagasse. Olha que grande mistério nós temos nesta noite das conexões da palavra de Deus. Buscar o azeite na oliveira verdadeira, buscar o azeite que não se compra, que não se pode ser vendido, mas que se pega direto da oliveira para não pegar falsificado, para manter as nossas lâmpadas acesas. Aí eu entendo, Fabiano, o que elas disseram lá? Vão aos que vendem e compre, mas não dá para ir aos que vendem, pode ser um azeite falsificado, tem que ser que nem Deus disse, olha, vão na fonte, a oliveira verdadeira. Contigo, Fabiano. É verdade. É fundamental lembrar que Deus não aceita o fogo estranho, né? Deus não aceita o fogo produzido
por alguém ou por alguma coisa que não venha dele, da mesma forma que o combustível errado não gera o fogo que vem de Deus, o fogo que Deus produz, né? Tem que ser o combustível certo, tem que ser o azeite puro, o azeite Aleluia. produzido da forma correta, para que a lâmpada se acenda e produza iluminação. Precisamos, foi muito importante, pastor Diego, o título dessa live, precisamos manter a lâmpada acesa até o dia do arrebatamento. Eu gostei muito desse título, porque muitas vezes manter a chama viva por um final de semana não é difícil, manter a chama viva numa campanha, num evento, numa experiência, é uma coisa, isso é muito bom, e a vida do cristão tem esses momentos, mas a chama de Deus em nossa vida, e o azeite que é a combustão, que faz a combustão, para essa chama existir, e para essa luz vir à tona, ela precisa ser algo contínuo, é algo dentro da gente, que Deus habita dentro da gente, é muito mais do que visitações. Deus não visita o homem, Deus habita dentro do homem agora, é uma outra realidade, uma outra envergadura de experiência com Deus. Então, esse azeite é necessário, ele é fundamental. Algo que me chama a atenção também, pastor Diego, pastor Pedro, que ali no versículo 6, diz assim, ouviu-se um clamor, eu parei para prestar atenção nessa palavra, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro, né? Vão ao encontro dele. Mas foi só um clamor. Ainda nesse momento, no versículo 6, o esposo ainda não veio. Existe um clamor que está prenunciando. E nós ouvimos um clamor. Existe, a Escritura clama, as profecias clamam, são testemunhas do que o que está acontecendo no mundo, do que o que está acontecendo na situação, no coração do ser humano, está prenunciando, está prefigurando, está anunciando o retorno de Jesus Cristo, que o noivo está pronto para vir. Mas no versículo 10, aí diz, chegou o esposo. No versículo 10 não é mais o clamor, agora sim, chegou o esposo, aleluia, precisamos estar preparados para este dia, o esposo está chegando, você precisa ter azeite na sua lâmpada, não qualquer azeite, não azeite barato, não azeite falsificado, o azeite da aliança com Deus, da experiência com Deus, da intimidade, da santidade, da busca, do preço a ser pago, da renúncia diária, da experiência, da leitura da palavra, da renúncia, da mortificação das minhas vontades. E assim, então, nós teremos esse fogo que vai gerar luz, e aí nós vamos ser luz do mundo, como o pastor Diego aqui mencionou esse texto hoje, e você vai iluminar, assim como Jesus é a luz do mundo, você vai ser o instrumento de Cristo e vai iluminar esse mundo em trevas perdido, porque aqui o noivo veio de noite, o texto diz à meia-noite, no versículo 6, mas à meia-noite o clamor já desponta. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que a maioria dos casamentos, ou os casamentos judaicos, se davam à noite, e aí normalmente a noiva saía com tochas e as suas amigas até a casa do noivo, era de noite, ela precisava da tocha, dessa lâmpada, para iluminar o caminho, para chegar até a casa do noivo. Se ela não tivesse essa lâmpada acesa, ela não chegava até a casa do noivo. O pastor Diego bem ilustrou, não é uma ilustração, é a realidade. Se hoje nós apertamos ali na tomada e liga a luz elétrica, não tinha luz elétrica naquele tempo, não tinha gasolina, era diferente, precisava do azeite. O noivo está vindo, elas precisavam à meia-noite. Quando o noivo chegou, 5 ligaram as suas lâmpadas e tinham luz para chegar até o noivo. Mas as 5 que não tinham azeite não conseguiram chegar lá, pastor Diego. Oh, glória, que maravilha! Eu consigo imaginar quando ouve-se o clamor, né? Vem vindo noivos, se arrumem, se preparem. Às 10 se acordaram, né? Se estavam descansando, porque já estava adentrado as horas. Aí cada umas sacudiram a sua lampadazinha, né? Que era uma lamparina com um pouquinho de um depósito de óleo, de azeite, e aquele paveuzinho, né? Que eles botavam fogo. Umas sacudiram e, não tem mais nada. Me empresta um pouco, fulano. Olharam para lá, disse, não, mas se eu te emprestar, eu também não tenho. Olha o pânico, né?
vai buscar onde naquela hora? Pois é, e agora? Eu preguei domingo, né, esse tema, assim, que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, até que vem o juízo. Quando Deus faz juízo, a misericórdia fica suspensa. Então, elas tiveram o tempo da misericórdia para ter dado uma sacudida antes. Opa, tá pouco, vou providenciar, vou me preparar. Elas não vigiaram, elas estavam desapercebidas, acharam, não, o noivo vai vir de dia, mas e se demora? É como tem gente despreparada, porque se a bênção vem logo, elas permanecem. Se começa a demorar, elas desistem. É verdade. Não tem perseverança na fé. Que coisa. Como tem, e a Bíblia diz que são louca, são gente doida, né, que não estão preparados. O que me chama a atenção é os títulos que elas recebem. 5 loucas e 5 prudentes. Eu acho que só isso já dá para a gente ter uma base do que a Bíblia está querendo dizer. Na verdade, esse texto, amigo internauta, ele está remetendo totalmente ao arrebatamento da igreja. Esse texto não está sendo dirigido a quem não conhece a palavra, a quem não está aguardando o noivo. Esse texto está falando diretamente a quem aguarda o noivo, a quem espera o noivo. Está falando à igreja. E aqui nós podemos ver que elas eram virgens, símbolo de pureza. Elas estavam esperando, talvez estavam ali de branco, já tudo pronta, só aguardando a chegada do noivo. Mas faltou um elemento só para elas, e esse elemento levou elas não subirem, porque isso é arrebatamento. A porta se abrir e subir com o noivo para as bodas, lá no Apocalipse você vai entender o que é isto. As bodas do Cordeiro relata a festa do casamento entre o noivo e a noiva. A última Santa Ceia é chamada as bodas do Cordeiro, aonde a igreja estará com o seu Senhor, com o seu marido, por que não dizer, porque ela é esposa, acontecerá o casamento do século, onde a igreja estará com o Senhor das bodas. E agora aqui já está anunciando isso, está dizendo, olha, isso subiu para as bodas, mas quando elas chegaram, a porta estava fechada. O noivo disse que eu nem vos conheço, não tinha mais como abrir a porta. Não haverá uma segunda chance. Não haverá um segundo arrebatamento. A promessa acontecerá uma vez só, Jesus arrebatará a igreja. Depois disso é tribulação, depois disso é desviado, depois disso é os ficados para trás, é os deixados para trás. E 5 subiram. E por que as outras 5 não subiram? Por causa de um detalhe, um detalhezinho só. Não tinha azeite. Pastor Diego, todas elas receberam o mesmo convite. Exato, o mesmo chamado, né? Estavam juntas. Não tem nenhuma reclamação quanto ao vestuário delas. Nada. Elas estavam no lugar certo. Apenas esse detalhe. Faltou azeite. Não tinha o óleo. A Bíblia fala, pastor Diego, né? E Jesus diz que muitos naquele dia, usando outras figuras de linguagem, vão dizer, Senhor, Senhor, abre a porta. Jesus, não conheço vocês. Não conheço. Meu Deus, que mistério. Essas 5 aí não foram conhecidas. Meu Deus, olha. Porque elas estavam nas trevas. Aleluia. Elas não tinham, né? Quem não tem luz está nas trevas. Elas estavam. Ficou provado que elas não estavam na luz. Meu Deus. Não olha que tremendo isso. Quem está nas trevas, aí quem sabe essas 5 virgens poderiam dizer, mas nós te amamos, nós acreditamos, sabíamos que tu ia voltar, a gente pregou, fez milagre no teu nome. Afastai-vos, não vos conheço. A porta só abrirá para aquele que anda na luz. Oh, glória a Deus, que mistério. E o interessante ali, pastor Pedro, pastor Diego, que todas as 10 esperavam. Se tu conversasse com qualquer uma das 10, todas elas diriam, sim, eu estou esperando o noivo, estamos juntas. Todas nós vamos com o noivo, todas nós aguardamos o momento, todas nós desejamos o noivo. Mas, na verdade, a Bíblia usa essa palavra louca.
nécias. Falando de uma forma um pouco mais simples, seria de uma forma... que é louco? Pessoa que faz algo que não tem sentido, algo que não fecha, que não bate, algo que está sem sentido. Elas diziam uma coisa com os lábios, mas não viviam de uma forma que condizia, de uma forma que se alinhava. As palavras delas e algumas atitudes, como a de estar esperando, apontavam para uma coisa. Mas o fato demonstrava que elas não tinham azeite, que elas estavam desleixadas, que elas não estavam observando a vontade do noivo, que elas não estavam observando os detalhes que o noivo poderia vir à noite, e elas iriam precisar dessa lâmpada para iluminar, para ir até o noivo. Então, por isso, elas eram consideradas loucas, nécias. Elas faziam coisas sem sentido. A boca dizia uma coisa, mas a vida apontava para outra. Exatamente. Eu gosto de uma palavra, evangelista Fabiano, sobre maturidade espiritual, o amadurecimento espiritual. Nós temos que ter o amadurecimento espiritual. A azeitona, ela quando está madura, produz o azeite. Ela precisa estar pronta. E o que me chama a atenção, e eu quero situar o amigo internauta que está entrando agora, eu já vou mandar uma saudação, tem muitas pessoas que entraram nova na live. Que azeite é esse? Que azeite é esse? O azeite que nós buscamos da oliveira. O que é isto? Que azeite é esse? O azeite, amigo internauta, é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. A Bíblia diz isso, é um tipo, é um símbolo, é uma figura. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Essas virgens, elas deixaram-se apagar a chama do Espírito Santo. Às vezes a pessoa está na igreja, ela até tem uma vida correta, mas ela está adormecida, ela acaba vacilando, ela acaba deixando algumas coisas para trás, ela acaba perdendo as suas convicções, acaba perdendo a busca do reino de Deus, acaba perdendo o centro, que é ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto daquela mensagem, pastor Pedro, que diz, não vos embriaguei com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Começa a dizer assim, olha, o vinho que a contenda embriaga é um bêbado, mas você também tem que se encher do Espírito Santo. Coloca num paradoxo junto ali as duas coisas, dizendo, olha, não se embriague com o vinho que a contenda, mas se embriague com uma coisa melhor, se encham do Espírito Santo, que essa embriaguez vem ser de encher, se encham do Espírito Santo. A Bíblia está mandando, olha, não adianta se encher de cachaça, se encher desse tipo de coisa, se encher de vinho, se encham do Espírito Santo. Há uma ordem de Deus, estejam com azeite, estejam com as botijas cheias, estejam cheios do Espírito Santo. Essas 10 virgens, 5 estavam cheias do Espírito, 5 se apagaram no Espírito Santo, 5 tinham o azeite, o símbolo do Espírito Santo, estavam iluminadas, estavam com uma tocha acesa, estavam com fogo aceso, o batismo do Espírito Santo com fogo, e as outras não, as outras tiveram que ir buscar ainda. Não haverá tempo para buscar, porque ele virá como um ladrão na noite. Não haverá segunda vinda, não haverá segunda oportunidade. Nós temos que ver o dia como se fosse o último dia, a noite como se fosse a última noite. Manter as lâmpadas acesas, manter o azeite na nossa vida é uma questão de salvação, amigo. É uma questão de salvação. Eu vejo muitas pessoas buscando o Espírito Santo para manifestar dons, para manifestar coisas na igreja, e é bom, não estou dizendo que seja errado, mas o principal de nós sermos cheios do Espírito Santo é que talvez, se nós não estivermos nesta plenitude com o azeite do Espírito Santo, talvez venha o arrebatamento e nós fique para trás. E o que me chama a atenção é o que o pastor Pedro falou antes. A oliveira é a fonte da produção do azeite. Jesus Cristo é a fonte da produção do verdadeiro azeite. O evangelista Fabiano comentou que ao falso azeite, ao falso combustível, que o pastor Pedro também falou, e eu quero dizer mais, ao falso fogo, palha também pega fogo, só que se acaba ligeiro. Feno pega fogo também, só que dá um fumaceiro, e não é combustível. Nem tudo que é fogo é combustível, por isso que a Bíblia diz que é o fogo estranho. Este fogo ardia dentro do candelabro de ouro. Este fogo ardia dentro da lâmpada, a que tinha o azeite puro da oliveira. Então, amigo internauta, vá até a fonte e busque essa presença. Vá até a fonte chamada Jesus Cristo, a oliveira verdadeira. Vá de madrugada, vá de manhã, vá de tarde, vá de noite.
e busque desse azeite, busque se encher desse azeite, busque ser uma tocha, ser uma luz, busca desse azeite, para que você, no dia do arrebatamento, que pode acontecer hoje, amanhã, pode acontecer que a 1 minuto, você esteja como as prudentes e não como as loucas. Meus amigos, passo para vocês. Deixa eu só dar saudação aqui, já esqueci. Quero deixar uma saudação aqui para a irmã Paula Bastos, que está junto conosco aí na live. Que Deus abençoe, irmã Paula. Um grande abraço para você, que está aqui em Capão da Canoa curtindo umas férias com o maridão aí, o Ralph. Um abraço para o Ralph, um abraço para a Paula, um abraço para as crianças, para o Paulo de Tarso, para a Carmen, para o João Batista. Um abraço para todos vocês aí, em nome de Jesus Cristo. Também a Suzara, dizendo aqui, vigiai e orai. A irmã Suzara aqui de Tramandaí. Um abraço, irmã Suzara. O Alexandre Filho, aqui marcando as pessoas também participando. Oséia Instan. Isto é assim que se diz? Ele botou aqui. Oséia Instan, de Santa Catarina, ele está. Santa Catarina, ele botou aqui. Somos a noiva de Cristo, precisamos estar preparados para encontrar com Jesus ao soar da trombeta. É isso aí, irmão Oséias. O pastor Antônio dizendo, cheguei agora, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele comentando aqui, boa palavra, louvado seja o nome de Jesus. Valeu, pastor Antônio, estamos juntos aí nessa dimensão, falando da palavra de Deus. Aqui também o Oséias comentando, palavra poderosa. O Elias Chu também entrou na live aí, dizendo glória a Deus, aleluia, pela palavra. Bem, Deus abençoe, irmão Elias. Um grande abraço para você nesta noite. O irmão Wagner Ross também participando aqui nessa noite. Que Deus te abençoe, irmão Wagner. O Alberto de Melo também dando boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Louvado seja Deus. Olha aí quantas pessoas participando nesta noite. O Alvino de Oliveira dizendo, grande pastor Pedro. Aqui é o pastor Alvino de Oliveira. Um abraço, pastor Alvino. Pastor em Sapiranga. Aí, pastor em Sapiranga. Grande abraço. A Igreja Metodista. Aí o pessoal da Metodista junto com a gente, um abraço a todo o povo da Metodista aí que está ligado conosco. Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana, louvado seja Deus. Aí a irmã Helena aqui do Imbé também dando glória a Deus, é membro da nossa igreja. Um abraço para você, irmã Helena, um abraço para todos vocês. Vamos aqui, ó, o pessoal comentando aqui ainda, ó. O pastor Antônio Santos dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Também o pessoal aqui participando, dizendo, grande pastor Pedro, pastor Alvino de Oliveira, um grande abraço para você. A irmã Marli participando, o Espírito Santo é o que nos mantém, o Espírito Santo nos ajuda a obedecer, temer a Deus. Temor não é medo, é reverência, é reconhecer a soberania de Deus. Eu gosto dessa palavra, soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vou passar aqui para meus companheiros agora. Eu já falei sobre essa questão, pastor Pedro. O Espírito Santo é o azeite, o Espírito Santo e o azeite. A necessidade de nós manter a lâmpada acesa até o dia do arrebatamento. Trocando em palavras, mantendo a chama do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Pastor Pedro, já aproveito e faço uma pergunta para você, porque eu quero situar os amigos internautas. Algumas igrejas batizam na água e dizem que quando estão batizando na água, a pessoa já foi batizada com o Espírito Santo. Já recebeu, foi batizado aqui na água, amém, já está batizado com o Espírito Santo. Isso procede também, pastor Pedro? Quero deixar o senhor comentar só essa pergunta para situar o amigo internauta também nessa noite. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala a respeito da descida do Espírito Santo, ninguém não tinha nenhuma bacia d'água ali para estar batizando as pessoas. O Espírito Santo veio sem essas bacias d'água. Até mesmo o contrário, quando a igreja, e nesse momento se compunha de 120 pessoas que estavam num cenáculo reunidos, já faziam 10 dias, Jesus tinha ascendido ao céu no 40º dia depois da sua morte, e eles ficaram 10 dias até se cumprir o Pentecostes. Por 10 dias estavam no mesmo lugar orando e clamando, buscando a Deus, e então, sim, é que se ouviu um estrondo, uma voz, um barulho como que de um vento, e então línguas repartidas de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um. Ali Deus estava batizando aquela igreja com o Espírito Santo, e como sinal evidente sobre cada um tinha uma flâmula de fogo. Né? Então ali era Jesus dizendo, agora eu acendi a igreja,
Agora eu aceitei Aleluia. os meus servos, agora eles são luz neste mundo. Jesus é a oliveira verdadeira, de onde vem o verdadeiro óleo, e ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Oh, glória. Ele é o depósito do óleo, do azeite, por isso que é a oliveira verdadeira, dele não termina nunca. E só que ele disse em Mateus 5,14, ele disse, olha, eu vou subir, eu vou me ausentar e vocês vão ter que continuar a minha missão. Ele diz bem assim, vós sois. Ele aponta para os apóstolos, que é o início da igreja, vós sois a luz do mundo, né? Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Então, ele passa essa responsabilidade, é uma responsabilidade para o cristão ser luz nesse mundo. Mas para brilhar, para acender, é preciso ter o Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisa ter o óleo, né? E quando a lamparina no tabernáculo, no castiçal, ela tinha que se permitir ser aberta para poder encher de azeite, né? Oh, glória. É preciso permitir ser mexido. Às Aleluia. vezes Deus quer mexer com a pessoa, quer abrir a pessoa para poder encher, mas a pessoa se fecha e diz, não, eu estou bem assim, Deus, tu não precisa mexer em mim. Aí Deus, então eu não posso te encher. Tu quer ficar fechado nessas tuas idiotices, no teu mundanismo, nesse teu mundinho pequeno, às vezes pagão, supersticioso, aí Deus não pode encher, porque ele tem que destampar, ele tem que abrir a pessoa. Jesus tem que invadir a nossa vida para então ele encher. Aleluia, glória a Deus. Mandar uma saudação para os nossos amigos, nossos irmãos. Mandar uma saudação para o meu irmão, parceiraço meu, o irmão Antônio Dávila. Grande abraço para você, meu irmão. Saudade de você, irmão Antônio. Grande abraço em nome de Jesus. Ele está falando aqui em Atos 10, 44, 48, fala sobre o Espírito Santo, exatamente aí, meu irmão. Grande abraço para você, um abraço para a irmã Josilene, para a Jéssica, para o Guilherme, para o Eduardo, para todo mundo aí. Um grande abraço para vocês em nome de Jesus Cristo. Também o irmão, o pastor Antônio Santos falando aqui, pastor aí junto com o pastor Pedro, Provérbios 26, 20, diz, sem lenha o fogo se apaga. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu me lembrei de uma coisa, tinha um lugar no tabernáculo e depois no templo que tinha fogo dia e noite, que era no altar de bronze, o altar de sacrifício. Ali sempre tinha fogo. Durante o dia, no começo do dia e no fim do dia, sobre o altar do incenso era queimado incenso. Mas não podia fazer um fogo novo ali em cima daquele altar. Você precisava pegar o fogo do altar do sacrifício, onde é derramado sangue. Tinha que pegar daquele fogo que já existia e que acendeu por obra não humana. Foi Deus que iniciou aquele primeiro fogo. Então, daquele fogo se pegava a brasa para queimar o incenso. Também para acender as lamparinas do castiçal, era preciso pegar do fogo do altar do sacrifício, onde foi derramado o sangue do cordeiro. Tudo liga para Jesus. Sem Jesus não tem fogo, é só fumaça para arder os olhos da vida das pessoas. É verdade, Jesus Cristo é a verdadeira fonte do fogo verdadeiro. Tirando Jesus Cristo é fogo de palha, é fogo estranho. Por isso, a essência do batismo com o Espírito Santo, ela vem da oliveira verdadeira. Jesus disse, eu voltarei a vós outros, eu voltarei a vós outros. Você quer do Espírito Santo? Busca em Jesus, meu amigo. Lá é a fonte do Espírito Santo. Te encha da oliveira, vá até a oliveira, bate na porta da oliveira, peça para a oliveira. Jesus disse uma palavra muito forte, assim, quem... Essa palavra é até distorcida. Eu e o evangelista Fabiano comentamos um dia. Alguns dizem assim, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis. Mas a palavra diz, todo aquele que pede o Espírito Santo, o Pai vos dará. Porque dentro dessa conjuntura diz assim, olha, qual é o pai que o filho pediu um pão, vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho pediu um ovo, vai dar um escorpião? Não! O pai sabe dar boas dádivas. E o texto encerra ali.
E aí eles usam para outro sentido, mas não está falando disso. O texto está falando completo, dizendo: o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Está dizendo, o Espírito Santo não é uma cobra, o Espírito Santo não é uma pedra, o Espírito Santo é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Isto é o que Jesus disse, é o maná que está distribuído entre nós hoje. Certo, pastor Pedro? Eles iam de manhã cedo colher o maná, buscar todos os dias o maná. E nós temos que buscar esse maná todos os dias também, buscar esse pão do céu todos os dias também. E é promessa de Deus, é promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. É promessa, talvez se você dobrar o joelho e pedir um carro, não seja a vontade de Deus dar um carro para você. Talvez você vai pedir uma casa e talvez não seja. Mas uma coisa é certa, é garantida, está dizendo: o Pai Celestial dará boas dádivas a todos aqueles que pedirem o Espírito Santo. Então, por isso, vamos até a fonte da oliveira verdadeira, chamada Jesus Cristo, e vamos buscar do Espírito Santo. Eu estou sentindo aqui a presença de Deus, vou dizer para vocês, porque está forte a live aqui. Está forte a live. Você sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para todo mundo, para todos nós: mantenham a chama viva do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Não podemos deixar a lâmpada se apagar. Não podemos deixar a lâmpada se apagar, Fabiano, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Todos os dias, lâmpada acesa. Amigo internauta, compartilhe neste momento, curta. Eu quero pedir para você, amigo compartilhador, compartilhe essa live. Você é muito importante nesta hora. Marque os contatos aí na live, marque as pessoas que você quer que chegue até essa live. E é muito importante que você compartilhe. Juntos nesta noite nós vamos mais longe. Junto com você que nós vamos chegar e alcançar muitas pessoas que precisam ouvir no começo deste ano 2021 esta palavra, mantendo a lâmpada acesa até o dia do arrebatamento. Já agora numa versão, caminhando a mensagem, mantendo a chama do Espírito Santo até o arrebatamento da Igreja Evangelista Fabiano. Amém, glória a Deus. Verdade, pastor Pedro. Essa lâmpada precisa ter azeite e essa chama não pode se apagar. Um ponto importante, pastor Pedro, pastor Diego, que fala muito ao meu coração em relação a esse texto da parábola das 10 virgens, especificamente. A lâmpada, ela precisa de azeite. Sem azeite, ela não vai funcionar. O azeite é fundamental, o azeite é essencial. Imagine que alguém comprou um carro 2021, novinho, está na garagem. E aí a pessoa... Só que há um porém. O azeite em si, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio. Imagine que alguém comprou o carro e enche o carro de gasolina e deixa na garagem por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você imagina um amigo dizendo para o outro: olha meu carro que está na garagem, olha que carro lindo, o tanque está cheio. Tá cheinho. Aí tu nunca andou com ele? Nunca. O importante é que o tanque tá cheio. Não faz sentido. Não. O carro tem que ter gasolina. Sem gasolina, ele não serve para nada. Para nada, para nada. Agora, o carro é feito para andar. O propósito dele é andar. A lâmpada precisa ter azeite. Sem azeite, não acontece absolutamente nada. Mas a lâmpada tem um propósito. É iluminar. Imagina se alguém compra um jato, um jatinho, e coloca ele ali na sua fazenda e enche de combustível. Eu digo: olha que jato lindo. Aí tu já voa? Não, nunca voei nele, mas o tanque está cheio. Não faz sentido. Um jato é feito para voar. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser usado. Há um propósito. O jato foi criado com propósito, o carro com propósito, andar, voar. E uma lâmpada foi feita com um propósito: iluminar. Pastor Diego que falou que o fogo tem que queimar e não pode se apagar. Perfeito. Eu digo isso porque eu só preguei esse texto quando brilhou o entendimento no meu coração. Eu nunca havia pregado sobre a parábola das 10 virgens, até que eu entendi o propósito da lâmpada, porque a vida toda eu só ouvi falar sobre o azeite, a importância do azeite, e ele é fundamental, é importantíssimo. Sem azeite, joga a lâmpada no lixo que não serve para nada. Agora, o azeite, ele vai proporcionar combustão para a lâmpada iluminar. Ela precisa iluminar. Jesus não disse: vós sois o azeite do mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Veja bem o que diz aqui no final do versículo 8. Olha que interessante. O que as loucas disseram? Porque as nossas lâmpadas se apagam.
O fogo não estava mais queimando na lâmpada delas, pastor Diego, não tinha mais combustão. Tava escuro, elas precisavam ir até o noivo, mas elas não tinham luz. A lâmpada estava se apagando. Veja o que diz em Marcos, capítulo 4, versículo 21 e 22. E disse-lhes, porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não. Vem antes para se colocar no velador, num lugar alto, num lugar visível, porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. A luz, a lâmpada precisa ficar num lugar alto da casa, para que possa iluminar a todos que estão naquela casa. Deus botou o crente no mundo como uma luz, para ser um instrumento dele, para iluminar, para ser um instrumento de salvação em outras vidas. Então, meus amados, tudo que nós vamos falar sobre o azeite nessa noite ainda é pouco. O azeite é fundamental, é importantíssimo. Ele é o que faz o fogo vir para fora e iluminar tudo. Agora, o propósito da lâmpada é iluminar. Deus te chamou para iluminar. Se eu e você não estamos sendo luz, nós precisamos urgentemente repensar nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, todas as coisas. Pastor, essa lamparina antiga, primitiva, essa lamparina, ela era um utensílio que era encontrado em todas as residências. Tinham lamparinas que ficavam fixas, né, no velador, lugar alto, maior, e tinham lamparinas pequenas, portátil, que as pessoas carregavam, como seria hoje conduzir uma pequena lanterna. Só que era em uma forma tipo um bulizinho pequeno, que tinha no meio um orifício e com uma tampa que se removia a tampa e se colocava o azeite, e tinha um pequeno furinho, aonde ali estava um pavio com a ponta para fora, e a maior parte do pavio, o corpo do pavio, fazia muitas curvas dentro do azeite, né? Então aquele pavio de linho torcido, tipo uma cordinha, ele ficava umedecido, ungido, untado, né? Ele ficava ungido no azeite, e então a pontinha ficava molhadinha do azeite, que o azeite subia, e as pessoas colocavam fogo. Nesse simbolismo que o azeite é o Espírito Santo, o azeite não é o homem, o azeite é o Espírito Santo. Mas aonde está o homem aí na lamparina? O homem é o pavio. É o pavio. E sabe que depois de algumas horas, de uma noite, que a lamparina fica acesa, muitas vezes ela começa a criar uma sujeira, uma impureza na ponta do pavio. O pavio começa a ficar preto, criar um carvão, um morão, e é necessário que tu pegue uma tesoura, porque às vezes assim, essa sujeira, essa imundícia que cria, impede que o óleo chegue na ponta e em contato com o fogo e oxigênio ilumine. Uhum. Então é necessário que muitas vezes pegue-se uma tesoura e purifique a ponta do pavio, para ser removido essa impureza. Fica um borrão, né, pastor Pedro? Fica um borrão, se botar a mão ali, fica tudo preto. Borrão, fica preto, E no tabernáculo, quando foi feito o castiçal, junto com o castiçal, aquele artesão que Deus escolheu, o Oliabe, Deus mandou ele fazer também uma espécie de uma tesoura, né, chamado espevitador, que era uma tesoura que tinha uma parte que tinha fio que cortava e outra parte que funcionava como um alicate que tu puxava um pouco o pavio para fora. Uhum. E tinha a parte que tinha fio afiado. Então ele aparava, ele cortava aquela ponta do pavio sujo, removendo a impureza. Então hoje também tem muitas pessoas que às vezes ainda que estejam embebidos do Espírito Santo, não fazem uma luz boa. Muitas vezes fica fazendo fumaça. Por quê? Porque tem impureza na sua vida.
A santidade anda longe, a pessoa está com uns pecadinhos ali, esse borrão aí, né? Se alguém colocar a mão, fica sujo. Exato. Né? Então não dá uma luz boa, tênue, ela fica ali meio que quase querendo apagar, a luz com fusco, piscando. Por quê? Porque tem alguma impureza. Né? Então, o Espírito Santo, ele brilha, ele clareia, ele queima aquele que está limpo. Mas se a pessoa permanece com a vida suja, ele não consegue emitir a luz, aquela pelo qual ele foi chamado para ser luz desse mundo. Na verdade, mesmo a luz, amigo internauta, ela tem a funcionalidade de dissipar as trevas. Se você estiver no lugar de noite, você liga a luz, o que acontece? O que é escuro vai embora. A noite é simbolizada por trevas, a escuridão é simbolizada por trevas. E, na verdade, a Bíblia diz que quando há luz, as trevas vão embora, as trevas se dissipam. Quando Jesus disse, vocês, se tiverem o azeite, vocês vão ser a luz do mundo, há um propósito nisso. E qual o propósito, claro, nisso? Dissipar as trevas. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, cheios desta luz, cheios desse azeite, as trevas vão ser dissipadas, as trevas vão embora. Se fala hoje de unção, unção é o ato de colocar azeite, é o ato de encharcar alguém de azeite, isso é unção. Mas eu quero dizer para você hoje, nesta noite, que Jesus falou algo muito tão profundo como ungir. Ele disse um dia para os discípulos, vocês vão ser batizados com fogo. Vocês vão ser batizados com o batismo que eu fui batizado, o batismo de fogo. O batismo de fogo. João Batista fala esse assunto dizendo, eu tenho, aquele que vem depois de mim, ele é mais poderoso do que eu, porque ele vos batizará com o Espírito Santo, com poder e com fogo. Ele vos batizará. Esse fogo que está remetendo não é um fogo queimando aleatoriamente, é o fogo da lâmpada. É o fogo que acende, é o fogo que ilumina, é o fogo que quebra as trevas. Quando João disse, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é maior do que eu, porque este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero dizer para você, amigo internauta, nós estamos vendo o melhor momento de todas as épocas, porque os grandes homens como Abraão, como Moisés, ansiaram por esse dia, de ter esta promessa. As lâmpadas do tabernáculo hoje somos nós. Hoje somos nós. O sacerdote naquela época, ele tinha a obrigação de manter a lâmpada acesa. Hoje no livro de Hebreus diz que Deus nos constituiu por sacerdotes, nos constituiu por raça eleita. Mas da mesma maneira, a obrigação hoje não é do pastor, não é do obreiro, é individual, é de cada um de nós, de mantermos a nossa lâmpada acesa. E eu quero dizer mais ainda, a mulher não salva o marido não salva a mulher. Esse negócio de ficar dependente do outro não vai funcionar naquele dia. Não vai dar certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que as 5 estavam juntos, 5 foram e 5 ficaram. 2 estarão no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado. 2 vão estar numa cama, um vai e outro fica. Porque o azeite, pastor Pedro, o azeite, evangelista Fabiano, é individual. É uma busca individual. É individual, única. A salvação individual, exatamente. Isso aí é coisa individual. Por isso, nessa noite, busque individualmente o teu azeite em nome de Jesus. Aleluia. Vamos dar a saudação para os irmãos aqui que estão falando com a gente nessa noite. A irmã Marli aqui saudando o pessoal. O meu amigão Antônio Dávila dizendo aqui, Mateus 3:11. É isto aí, pastor Diego. Glória a Deus. Um grande abraço para você, meu amigo. Nesse final de semana, vamos ver se nós se encontramos aí em Taquari para nós conversar junto da palavra de Deus. Também Felipe Cipíndola dizendo boa noite, a paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, meu amigão aqui, o Jorge Luiz, meu amigo lá da cidade de Montenegro, estava comigo ontem, lá em Taquari, num grande culto, um abraço, irmão Jorge, está aí estudando teologia também, estudando, buscando da palavra de Deus, que bênção, um grande abraço para você, em nome de Jesus, a minha irmã, lá de Taquari, a irmã Carmen Lima, um grande abraço para você, irmã Carmen, para o Jefferson aí, um grande abraço para vocês, irmãos lá da nossa igreja também, que estão aí junto conosco nesta noite, fazendo que essa live se abrilhante ainda de uma maneira mais forte, mais abençoada. Também Patrícia, eu não sei dizer o sobrenome, Conrad.
Olha aí, também saudando, dizendo que nunca nos falte o óleo em nossas lamparinas. Amém. Deus abençoe, irmã Patrícia. Também a Carmen Freitas participando conosco nessa noite. Um abraço, Carmen Freitas. O Alexandre Conrads, é isso? Irmão da Patrícia. Louvado seja Deus aí, participando com a gente também. A esposa da doutora Neise. A esposa do evangelista Fabiano participando também aí, a nossa irmã Patrícia Soares. Um abraço, irmã Patrícia. Estamos te esperando aí, vocês em março, em nome de Jesus Cristo. Irmão ouvinte, irmão internauta, compartilhe esta live, curta, nos ajude, faça com que ela chegue ainda mais longe. Nós precisamos muito da tua participação nesta noite. A tua participação faz com que a live alcance mais vidas, alcance mais pessoas em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, olha só, nós estamos num bom momento da live, onde estamos dizendo que a luz dissipa todas as trevas. Jesus, ele diz uma parte, ele fala várias vezes no livro de João, eu sou. Na verdade, ele fala, me corrijam, 7 vezes eu sou no livro de João. Mas todas as vezes que ele diz eu sou, ele não reparte esse título com nenhum homem. Esse eu sou exclusivamente a ele, o grande Deus eu sou. Mas há um título do eu sou que ele reparte com o homem. Somente um. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. E vocês também vão ser a luz do mundo. Vocês também vão ser. No Apocalipse, João tem uma visão dizendo assim, lá não havia sol. Não havia sol. Porque o Cordeiro era a lâmpada. Oh, glória! Aleluia! Lá não haverá mais sol, porque o Cordeiro é a lâmpada. Louvado seja Deus, evangelista Fabiano. Oh, glória! É verdade, glória a Deus, que palavra tremenda. Jesus é a luz do mundo, né? E interessante, Jesus, ele é a luz de todo mundo, de todas as pessoas que olham para ele, que querem receber dessa luz, dessa iluminação que emana da pessoa dele, né? Essa luz que dissipa as trevas, que rompe as cadeias, que liberta o homem do pecado, né? E da condenação eterna. Veja bem, Jesus, ele é totalmente, plenamente suficiente. Mesmo assim, ele decidiu dizer para os seus filhos, vocês também, agora então, são luz do mundo também. Né? E isso é lindo, isso é incrível, isso é uma graça tremenda, né? É um Deus gracioso. Ele repartiu de si essa luz e deu para os seus filhos. Né? Então, nós passamos também a ser um instrumento de dissipação de trevas, podemos assim dizer, dentro do aspecto. E quando somos isto? Quando que as trevas são dissipadas? Quando que nós somos um meio, um instrumento de Deus, um meio de Deus ministrar a vida onde há morte, ministrar a luz onde há escuridão? Quando os filhos de Deus são e vão como igreja, vivem sendo igreja, sendo corpo de Cristo, sendo instrumento, atalaia, proclamadores do evangelho, quando os filhos de Deus anunciam a salvação para o pecador, para o perdido, para aquele que está morto nos seus pecados e delitos, para aquele que está escravizado pelo pecado, aquele que está em angústias, em ânsias da morte, acorrentado na sua alma, enfim, está em cadeias. Ali, quando nós, como igreja, como filhos de Deus, nos deixamos ser esse instrumento de Deus, esse proclamador do evangelho, esse anunciador com autoridade, a luz é manifestada nas vidas, as correntes são quebradas, as cadeias são quebradas, né? Os demônios saem das vidas, as vidas abrem o coração, recebem a Cristo, escutam o evangelho, é gerado a fé, eles se entregam. Meu Deus, é muita coisa. Então, Jesus decidiu dessa forma que nós também somos luz neste mundo, que seus filhos sejam luz neste mundo, para destruir as obras do diabo também. Assim como ele veio para destruir, nós somos como uma extensão, né, da obra que ele continua fazendo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amigo ouvinte, amigo internauta, compartilhe e curta. Nós estamos num bom momento da live. Eu peço para você nos ajudar compartilhando para que ela chegue ainda mais longe. Temos 1 hora de live ainda. Eu tenho certeza que há muito Deus a fazer. Uma presença de Deus já aqui entre nós muito forte.
porque Deus está falando através dessa live, Deus está dizendo uma mensagem para o ano de 2021, vamos manter a nossa lâmpada acesa, vamos nos manter cheios do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. E está próximo, pastor Pedro, o arrebatamento está à porta, os clamores estão anunciando, as evidências estão aí, as epidemias, as pestes, as guerras, as brigas, todos são os clamores, o mundo está gemendo, o mundo está anunciando, o ímpio está avisando já, de certa forma está um prenúncio do relógio apontando a meia-noite. Que hora que estamos vivendo? Eu creio que estamos vivendo os últimos minutos, o relógio aponta para a meia-noite, as evidências apontam para a meia-noite, aonde ouviremos a voz do noivo, aonde ele virá buscar aquelas que estão com a lâmpada acesa. E a minha pergunta, amigo internauta, como está a tua lamparina? Tem azeite aí ou não? Tem azeite ou não tem? Será que tem azeite? Está acesa? Tem luz? Tem fogo aceso? Nessa noite, Deus está falando conosco. Vamos manter a lâmpada acesa, vamos manter a tocha acesa, vamos até a oliveira e vamos pedir para a oliveira nos ceder o seu fruto, pedir para a oliveira ceder o seu azeite nesta noite, e eu tenho certeza que uma grande bênção nos reserva em nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, a Bíblia diz assim: em todo tempo sejam alva as tuas vestiduras, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O bom samaritano, olha só, o bom samaritano, que é uma figura de Jesus, ele aplicou nas feridas daquele homem o óleo. Aplicou o óleo. Então eu vejo duas coisas aqui na Bíblia. O óleo serve na iluminação, mas aquele homem que estava carregando o óleo aplicou nas feridas o azeite, que também é o símbolo do Espírito Santo, que é o símbolo do Espírito Santo. E aqui no livro de Eclesiastes diz assim, olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestiduras, esteja em santidade, mas não esqueça do óleo sobre a tua cabeça. Esta é a importância que várias vezes Jesus fala, pastor Pedro, de nós estarmos cheios, buscando a presença desse óleo poderoso que é o Espírito Santo. É verdade. O pavio, quando estava dentro da lamparina, quando tinha óleo, todo o pavio ficava molhadinho até a ponta, até a cabeça, né? Então não pode faltar óleo na cabeça. Amém. Hoje muitos se perguntam, mas quando Jesus vai voltar? Está demorando. Para essas 10 convidadas, as damas de companhia da noiva, né? E a noiva simboliza a igreja, e essas damas de companhia somos nós que pertencemos à noiva. Muitos dormem, né? O texto aí diz que elas dormiram, porque o noivo demorou para vir. Jesus está demorando, ele está aguardando que mais pessoas sejam salvas. Na sua misericórdia, ele retardou o seu regresso para que mais pessoas fossem salvos. Mas quando ele vai voltar? À meia-noite. Mas é daqui a pouco, nesse relógio do Brasil, o horário brasileiro, que agora é 23 horas e 1 minuto, então faltaria 59 minutos? Não. É no relógio escatológico de Deus. Meia-noite do relógio escatológico de Deus. Há 2000 anos atrás, João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 epístolas, escreveu o Apocalipse, ele disse assim, filhinhos, ele alertando a igreja, filhinhos, é a última hora. Ele estava dizendo, olhando para a meia-noite, que é o horário que Jesus vem, ele está dizendo, é a última hora, já são, espiritualmente falando, já é 11 horas da noite. Falta pouco. E agora já se passaram mais 2000 anos. Se João fosse escrever hoje aquela epístola de João, ele ia dizer, filhinhos, já faltam poucos minutos. Filhinhos, é já o último minuto, porque o ponteiro do relógio escatológico de Deus já avançou, porque Amém. Cada uma daquelas
daqueles anúncios que Jesus disse que seriam acontecimentos que aconteceriam antes da sua vinda, terremotos, fomes, peste, olha a Covid, tudo isso fez o ponteirinho assim, ó, Covid, fome, Covid, rumor de guerra. O ponteirinho está andando. À medida que cada um daqueles profecias que Jesus disse, ó, vai acontecer isso, 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 o ponteirinho está fazendo clique, clique, clique. Estamos às portas. E tem gente dormindo. Tem gente que não está vigiando. Vão ser pegos de surpresa e despreparados. Algumas pessoas, de vez em quando, tiram férias espirituais de Jesus. Agora eu vou dar uma sapecadinha, agora eu vou me desconsagrar um pouco, vou sair do óleo, vou sair do azeite, né? Não, tem que ficar no óleo, tem que ficar no azeite, porque Jesus, se ele voltar agora, você fica. Né? Pavio seco, se botar fogo num pavio seco, só faz fumaça. E Jesus vai buscar quem tem luz. A luz dele. Então, fique preparado. Glória a Deus, é verdade. Louvado seja Deus. Vamos mandar saudação para os nossos irmãos aqui que estão na live nessa noite com a gente, que estão participando aí, o Alberto de Mello participando também, comentando aqui sobre a live, os irmãos participando. Eu quero pedir para você, amigo internauta, o irmão José Edson aqui participou, meu amigo, irmãozão de quantos anos está lá na igreja com a gente, lá em Taquari, o irmão Edson, a irmã Dalila, um abraço para vocês aí, que Deus os abençoe grandemente, a irmã Sandra Origem também participando. Deus vos abençoe, os irmãos internautas que estão junto com a gente, que estão participando. Compartilhe, curta, nos ajude que esta live vá mais longe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Evangelista Fabiana, essas lâmpadas do templo, o pastor Pedro falou no começo que era a menorá ou as lamparinas, iluminavam sete pedestais. Sete braças, sete pedestais. Uma certa ocasião, eu ouvi, pastor Pedro, o senhor me corrija se eu estiver errado, que na parte de baixo ficava o azeite, e quando o azeite era tão forte lá embaixo que ele iluminava as sete pontas, mas às vezes uma daquelas entupia por causa do borrão que estava ali, aí ficava 6 braços acesos e um apagado. Aí eles tinham que colocar a espevitadeira e retirar o borrão para aquele braço que tinha se apagado voltar a acender de volta. E sabe o que eu quero dizer nesta noite? Que isto é um símbolo também dos 7 Espíritos de Deus, que está escrito no livro de Isaías, o qual é a plenitude de Deus. Esse candelabro é visto novamente no Apocalipse como essa plenitude. Mas eu quero trazer para outra revelação também nesta noite. Às vezes, na nossa vida, na nossa jornada, pastor Pedro, evangelista Fabiano, um desses braços dos dons acaba se entupindo. É uma mágoa, é um problema, é um tropeção em alguma coisa. E quantas das pessoas que estão aqui, quem sabe, estão com 2 braços acesos, ou 3 braços acesos, mas um borrão entupiu. E nesta noite não há plenitude desse fogo queimando, não há plenitude desse fogo chegando. Quem sabe há pessoas que estão nos ouvindo agora, e tem um lado que o fogo está queimando, mas um dos braços desse candelabro está entupido por esse borrão. Eu quero dizer para você que nesta noite Deus pode botar essa espevitadeira e ir lá arrancar esse borrão. E esse braço que estava apagado, ele voltar a ser aceso nessa noite. Deus, ele quer a plenitude dos 7 candelabros, dos 7 candeeiros, dos 7 braços acesos até a sua flor, a sua ponta. E amigo internauta, se você nessa noite, por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, um desses braços se apagou na tua vida, que nessa noite permita que o bom Jesus coloque essa espevitadeira e arranque esse borrão nessa noite, e você possa voltar a iluminar como antes. Um dia o apóstolo Paulo orou por Timóteo, porque o dom que havia nele estava se apagando, estava apagado, estava ali muito tímido. Então ele colocou a mão dizendo, eu vou orar por você para que o dom que é em ti, que foi orado, que foi imposto pelos presbíteros da igreja, volte, se anime, se acorde. Eu quero dizer para você que é tempo de acordar, há tempo de arrancar os borrões, há tempo de desentupir o candelabro nessa noite,
para que o fogo volte a queimar, para que o fogo volte a arder, para que as chamas das lâmpadas estejam acesas novamente. Na nossa casa, às vezes, temos 7, 8 peças, uma queima, uma lâmpada. O que a gente faz? Logo procuramos trocar, para que toda a casa seja iluminada. Eu quero dizer para você, se há alguma área que não está sendo iluminada, porque entrou um borrão nesse lugar, porque entupiu, nesta noite Jesus quer iluminar toda a tua casa, quer iluminar todas as áreas da tua vida, quer tirar esse borrão, quer tirar esse algo que está entupindo, para você voltar com esse azeite na sua plenitude, com as lâmpadas acesas na sua plenitude, para que toda a tua casa, toda a tua vida, em todas as áreas, venha se acender nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que isso pode acontecer. E se você diz assim, mas pastor, o meu azeite está chegando no fim, meu azeite está só na rapinha, meu azeite eu sinto que está acabando. Jesus, ele é especialista em multiplicar azeite. Ele é o especialista em fazer isto. A viúva um dia chegou para Eliseu e disse, olha, não tem mais nada, tem só um pouquinho de azeite. Jesus disse, o Espírito de Deus que estava ali sobre Elias disse, pega esse azeite então e arruma vaso, arruma bastante vaso, que quando tiver vaso vai multiplicar o azeite. Enquanto tiver vaso vai multiplicar o azeite. E o pastor Pedro, será que ela queria fritar muita tainha com esse azeite? Muita pipoca? Não, amigo. Esse azeite era para ser vendido, porque esse azeite custava caro, porque esse azeite era o posto de gasolina da época, era o posto de abastecimento da época, era o Ipiranga da época. Jesus disse para ela, tu tem um pouquinho de azeite, vou te fazer um posto Ipiranga então, vou te fazer um posto de abastecimento, vou te encher, você vai viver do azeite, você vai ter para vender o azeite, você vai ter Aleluia. Azeite, porque do pouco eu faço multiplicar o azeite. Amigo internauta, você está com pouco azeite, peça para Jesus multiplicar, peça para Jesus encher os teus vasos de azeite, peça para ele encher até transbordar de azeite. Se tiver algum vaso que está entupido, ele vai desemborcar, vai desentupir, para que enquanto tiver vaso, ele vai multiplicar azeite, a tal ponto de você ter azeite para oferecer para os outros, ter azeite para ministrar, ter azeite para iluminar, ter azeite para acender uma cidade inteira. 2 homens podem mudar uma cidade se estiver cheio do fogo, da tocha do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Fala, Fabiano. Aleluia. Eu estou aqui recebendo, aqui me alegrando, me alimentando. Jesus, ele é a oliveira que nunca faltou azeite. O pastor Diego estava dizendo aqui, né, que ele tem para dar. Nunca faltou azeite nessa oliveira e nunca vai faltar. Ele é Deus ao qual nunca teve apagão, não tem shutdown. Não tem. Sempre vai ter luz para dar, luz de graça para quem quiser. Se você está dizendo, a minha vida está no escuro, a minha vida está em trevas, a minha vida está tão difícil, eu não consigo enxergar mais luz, mais sentido de viver, eu não tenho mais prazer de viver, eu só vejo problemas, eu estou numa escuridão total. Eu quero te dizer, Jesus é a luz que tu precisa, só Ele tem essa luz para te dar. Tu não vai encontrar essa luz em nenhum outro lugar. Somente o nome de Jesus é luz total, plena, luz que traz vida. Só Ele tem o azeite, que é o Espírito Santo para te dar. O Espírito em abundância, conforme aquele texto que o pastor Diego falou no início. Deus é o Pai que dá para os seus filhos em abundância do seu Espírito, para aquele que pede, para aquele que clama. A questão é quantos corações nesse momento estão desejando esta luz, quantos corações estão clamando por este azeite. Eu tive que abrir o texto aqui em Apocalipse, pastor Diego, tu mencionou ali o texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 2, o apóstolo João, naquela cena incrível, diz, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Oh, glória! Vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, aleluia. Glória. Ele caminhava, aleluia, no meio dos castiçais de ouro. Ele é luz aleluia. Pura, ele tem luz para dar. Jesus não precisava da luz dos castiçais, porque ele estava fazendo uma conexão com o Antigo Testamento. Jesus é a luz que tu precisa, só ele tem essa luz para te dar. Eu lembrei do louvor, né? E no meio dos castiçais,
semelhante ao Filho do Homem. Não era um sonho. Ai, que hino lindo, que hino tremendo. Aleluia. João viu a cidade santa para os salvos, para os crentes, para aqueles que esperam, sendo preparada, aleluia. Que tu possa preparar a tua vida para morar nessa cidade, que tu possa esperar como as virgens prudentes, aleluia. Colocando azeite na tua lâmpada, para que tu possa estar cheio de luz, a luz que tu recebe de Cristo e tu manifesta ao mundo. Porque sem essa luz, nós não vamos chegar na presença de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, essa luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Sem a prática da palavra não há luz. Sem a prática diária da palavra de Deus, você não ilumina. Nós estamos em trevas se nós não estamos vivendo, praticando, colocando ela em prática na nossa vida. Precisamos iluminar. Só há um jeito de iluminar, vivendo essa palavra. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, o evangelista Fabiano fala assim, Apocalipse 4, versículo 5, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Glória a Deus. O livro de Jó disse, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre mim, a minha cabeça é quando eu tinha luz e eu caminhava sobre as trevas. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 2, diz assim, o que vês? E ele disse, eis que vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com 7 lâmpadas, 7 canudos, uma para cada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tremendo. Amém. Amém. É verdade. Essas passagens sobre as trevas, louvado seja Deus. Zacarias teve já uma visão do Apocalipse, dizendo, eu estou vendo um castiçal com 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, 5 revela de novo a visão de João, dizendo, eu via 7 castiçais acesos, no meio tinha trovões, tinha vozes, lá estavam os 7 Espíritos de Deus. O que nós estamos falando, amigo ouvinte, amigo internauta, não é uma coisa tirada da nossa cabeça, não é algo fictício. Nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de revelação, estamos falando de palavra de Deus nesta noite, estamos falando de Levítico, de Êxodo, estamos falando de Samuel, estamos falando das 10 virgens, estamos falando do Apocalipse. E eu tenho muito medo, pastor Pedro, nos dias de hoje, e depois nós vamos entrar já em Atos dos Apóstolos, o batismo com o Espírito Santo, mas eu tenho muito medo de uma palavra que diz assim, e no tempo de Samuel, quando ele foi levantado a sacerdote, os homens que estavam ali da casa de Eli deixaram apagar a lâmpada da casa do Senhor. E Samuel estava sendo levantado como novo sacerdote, porque os sacerdotes que estavam ali eram sacerdotes que não temiam a Deus, roubavam as ofertas, eram ladrões, se prostituíam no templo e deixaram que a lâmpada se apagasse. E antes que a lâmpada se apagasse totalmente, Deus falou com Samuel, dizendo, Samuel, você vai ser o homem que não vai deixar a lâmpada se apagar. Hoje, os templos, nos dias de hoje, não se fala mais no Espírito Santo, não se fala mais em busca do Espírito Santo, não se fala mais em oração. É preciso que Deus levante sacerdotes que queiram estimular o povo a não deixar que as lâmpadas se apaguem. Sacerdotes que estão preocupados com o nível espiritual do povo, não com o nível financeiro do povo. Deus precisa levantar sacerdotes que termine o culto. Em nome de Jesus, Fabiano, eu vou falar para você algo que é verdadeiro, Deus sabe disso, pastor Pedro. Eu saio do culto sempre pensando, será que o povo se encheu do Espírito Santo hoje? Será que eles receberam a presença de Deus? Eu creio que é uma preocupação que eu tenho há 23 anos na minha vida, e tomara a Deus que eu morra com essa preocupação, de não deixar que as lâmpadas da casa venham se apagar. Às vezes eu estou em casa e fico pensando, poxa, fulano não se renova mais da igreja, fulano não está mais sentindo a presença de Deus, será que eu sou culpado disso? Será que eu preciso buscar mais? O sacerdote precisa se preocupar que as lâmpadas permaneçam acesas no templo. Mas, pastor Diego, hoje, como Deus respeita o livre-arbítrio e a salvação é individual, tem óleo sobrando para todo aquele que quer e precisa, e devem buscar. Mas muitos não estão buscando, estão com o seu depósito vazio.
A sua lamparina tá se sacudir, tá assim, ó, é um fiapinho de óleo. Dá para poucos minutos de esperança, né? Tem muito cristão que já virou, em vez de ser luz desse mundo, virou pisca-pisca. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Nós não fomos chamados para ser pisca-pisca. É para ser luz desse mundo. Mas eu sempre digo, como encher, como abastecer a vida espiritual? Ter o Espírito Santo. O Espírito Santo você não vai encontrar num baile. Você não vai se encher do Espírito Santo numa roda de cachaça. Então, existem lugares certos para buscar o Espírito Santo. Eu sempre digo assim, a pessoa precisa congregar. O congregar já te dá uma dose do Espírito Santo. Você congrega de maneira assídua, responsável, você congrega de maneira grata também, contribuindo com a obra de Deus. Deus coloca uma porção, uma dose lá. A tua lamparina tu dá uma sacudida, opa, já tem alguma coisa aqui, já tem uns risquinhos. Aí você faz o seu devocional diário, você faz sua leitura bíblica, você faz as suas orações, você ora, Deus bota óleo, você ora, mais um pouco de óleo. E assim tem várias coisas que eu tenho que fazer, que a pessoa tem que fazer, para permitir ser cheio. O Pedro, quando ele recebeu o batismo do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. E milhares se converteram e se batizaram. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz. Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Se nós não tivermos cheio de Jesus, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, exato, nós não podemos fazer nada. Precisamos nos encher, né? Temos que ir para a fonte. Então, congregue, contribua, ore, tenha uma vida pia, santa, santificada, busque fazer o certo, evite fazer o erro, lute contra si mesmo, contra aquela sua inclinação maligna que tenta te prender no sofá em casa e não te deixa ir para a igreja. Olha, te desprende, te liberta desse sofá, vai congregar, vai buscar a Deus, vai ser feliz. Deus fez uma pergunta, os homens fizeram uma pergunta para Jonas quando o barco estava quase afundando. E eu tenho muito medo dessa pergunta. Perguntaram para Jonas a seguinte frase: qual é a tua ocupação? Da onde você vem e qual é a tua ocupação? Eu quero dizer para você, amigo internauta, pergunte para Deus qual é a tua ocupação e para o que você veio. O que você tem feito? As pessoas têm ocupações hoje, estão ocupadas com muitas e muitas e muitas coisas. E uma só é importante. Um dia Marta estava ocupada com muitas coisas, uma só era importante. Não deixe que a tua lâmpada se apague. Não deixe que o azeite termine. E eu quero entrar agora para os momentos mais finais da mensagem para que você entenda o resumo de tudo isso. Jesus chegou para os discípulos e disse a seguinte palavra: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou enviar o Espírito Santo até vocês. Eu vou fazer em vocês morada. Eu vou morar dentro de vocês. Mas ele disse assim: vão até Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o pastor Pedro mencionou que Pedro negou Jesus nos momentos finais da sua vida física aqui na terra. Na verdade, dos 11, porque um já tinha se matado, dos 11 só teve um que ficou junto com Jesus até o fim, foi João. Mas Jesus fez uma promessa para todos esses homens iguais. E eles foram, depois da ascensão do Senhor Jesus, eles foram para o cenáculo e ficaram 50 dias em oração. Ficaram 50 dias buscando. Fabiano, pastor Pedro, eles não pregaram, não ministraram curas, não fizeram absolutamente nada, até que as lamparinas do templo se acendessem, até que as lâmpadas do templo ficassem acesas, até que eles se enchessem do Espírito Santo, do fogo e do poder.
E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar por 50 dias orando, buscando da oliveira, buscando da fonte que é Jesus Cristo, a presença do Espírito do Senhor Jesus. Quando de repente eles olharam, ouviram primeiro o som como de um vento impetuoso. Eles ouviram, porque o vento você não vê, o vento você só pode ouvir. Então eles ouviram, primeiro os ouvidos ouviram, opa, tem um som como de um vento impetuoso aqui, na casa. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala, ele pode ser ouvido. Ouvido. E para situar o nosso amigo ouvinte, que eu estou diante aqui de dois teólogos, no hebraico, espírito quer dizer ruama, e no grego, pneuma, que dá o mesmo sentido. Qual o sentido? Sopro. Vento. Mesmo sentido. Nós, o português, perde a semântica da palavra. Porque para nós, espírito dá uma tributação bem diferente do real. Quando o grego está falando espírito, está falando do sopro. Quando o grego está falando do espírito, está falando do vento. O hebraico é a mesma coisa. Antes, pastor Pedro, Jesus teve um encontro com os discípulos diferente. Porque a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos. E a Bíblia diz que quando ele soprou sobre os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. Isso antes da ascensão. E ali eles receberam o sopro, o vento do Espírito. Receberam aquele vento, aquele sopro. E agora estão em Atos dos Apóstolos e houve um sopro de volta. Um vento de volta. E começa a ouvir o som do vento. O som do vento. E nós entendemos que para haver fogo precisa ter oxigênio. Precisa ter sopro. Precisa ter combustível para haver uma grande explosão. Precisa ter o material. A palavra de Deus diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. E assim como a gente não sabe de onde o vento vem, de onde o vento vai, ele vai soprando sobre a sua obra, sobre o fogo, levando o fogo do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E aquela maneira o vento quis soprar daquele jeito, e o vento soprou. E soprou forte. E eles ouviram o som do vento. Mas quando eles olharam visual, eles viram que em cima da cabeça de cada um deles havia línguas repartidas como de fogo, mas não é língua humana. Essa expressão línguas é muito usada no português de Portugal. Quer dizer faíscas, maiores que relampejos. Eles olharam e viram aqueles relampejos de fogo, aqueles fogos circulando na cabeça de um por outro. Isso eles estavam vendo. Fogo, chamas, fogo e vento. Fogo e vento. Só que eles começaram a olhar e viram que começou a repousar sobre a cabeça de cada um. E aconteceu, pastor Pedro, evangelista Fabiano, uma combustão. Aconteceu explosão. No grego, e vocês não podem me corrigir, no grego diz dunamis, que é poder, né, que é força. Os carros antigamente tinham os dínamos, que produziam luz. É ou não é, pastor Pedro? Os carros antigamente eram os dínamos que produziam a luz. Você girava o dínamo, não tinha alternador. Aí o dínamo ia girando e a luz do carro ia acendendo, que vem de força de luz, de força de poder. Esses caras receberam dínamos, receberam poder, força, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Aquela hora as suas candeias se acenderam, aquela hora a luz se acendeu, pastor Pedro. É verdade. Certa vez, também, após a ressurreição de Jesus, ele teve um contato com os apóstolos e discípulos, ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Está bem documentado em 2 evangelhos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Bom, pregar quando? Bom, daqui a pouco Jesus aparece de novo e diz, permanecei em Jerusalém até que do alto recebais poder, dínamos. Poder para fazer. E dessa palavra dínamo vem a dinamite, explosão, força que rompe, que empurra, que explode, que se precisa ter uma pedra ali impedindo a passagem, a dinamite rompe a pedra. Né? Então, Deus deu, através do Espírito, esse poder de romper. Que a igreja rompe as trevas, rompe o inferno, saqueia as almas que estão aprisionadas. E veja que quando a primeira vez que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho,
Muitas pessoas ouviram, apóstolos, discípulos, e ele diz a segunda vez, mas permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Uma turma não permaneceu, e eles saíram pregando o evangelho. Não permaneceram, não foram para o cenáculo para receber o Espírito Santo, mas saíram a pregar o evangelho. E Paulo, quando está fazendo o seu ministério, e ele vai pregar lá na Ásia, e ele encontra uma turma de cristãos lá, que criam em Jesus. Ele falando com eles, olha, vocês já receberam o Espírito Santo? Isso mas nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Mas não foram batizados no Espírito Santo? No que vocês foram batizados? No batismo de João. Aí se deduz o quê? Eles saíram antes de receber o dunamis, o poder, o Espírito Santo. Por isso que Paulo encontrou uma igrejinha pequenininha, tacanha, que não cresceu. Era uma igreja sem vida, sem luz, sem fogo, sem brasa. Mas essa igreja que Paulo abriu, que Pedro abriu, eram igrejas que tinham o Espírito Santo. Paulo, quando esse mesmo acontecimento de Atos capítulo 2, Pedro prega na casa de Cornélio, e o Espírito Santo faz a mesma coisa lá. Parece língua de fogo, o pessoal fala em língua. E Paulo também agora, para esse pessoal que não conheciam o Espírito Santo, ele prega, anuncia, e o Espírito Santo vem e repete o Atos capítulo 2. 3 vezes no livro de Atos acontece isso aí. A partir de agora, então, que você recebeu de Deus o poder, você pode fazer a obra de Deus. Oh, glória! Tem muita gente por aí que está fazendo a obra de Deus sem óleo. É verdade. Estão usando Guaraná, Pepsi Cola, estão cheios do refrigerante, mas não estão fazendo a obra com o óleo de Deus. É verdade. Tem muitas pessoas que acham que estão cheios. Igual aquelas nuvens em tempo de seca, as pessoas ficam com uma esperança quando vê uma nuvem no céu. O tempo está seco, está faltando chuva, eles vê uma nuvem no céu, diz, opa, agora vem chuva. E a nuvem passa, é trovão, é relâmpago, e passa e não cai uma gota. Tem gente que tem uma sede. Fazem apenas o grito, o barulho do raio, do relâmpago, e não cai uma gotinha de água. Tem gente que só faz barulho, mas não acontece nada. Por quê? Porque não estão cheios do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Então, temos que nos encher. E Glória. Pedro foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, 10 dias depois da Páscoa, 2 vezes no mesmo dia. Então dá para se encher muito, hein? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pastor Pedro, evangelista Fabiano, vamos então, nesse momento, dar nossas últimas palavras aqui desta live, que está uma bênção, uma live maravilhosa, pedindo para os amigos do internauta, mesmo depois, quando terminar a live, nós podemos continuar compartilhando, continuar curtindo, continuar emitindo esta palavra para que ela chegue ainda mais longe, em nome de Jesus Cristo. Minhas palavras finais, eu quero dizer para você, amigo internauta, ter uma vida cheia do Espírito Santo não é moda. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma obrigação. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é um compromisso, é uma prudência, como a Bíblia diz para a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Vamos ter uma vida com prudência, vamos ter uma vida de sabedoria, vamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Que a tua lâmpada nesta noite venha se acender. Se algum momento um borrão entrou, trancando que essa lâmpada se acenda, se faltou o azeite ou se está entupido esse braço do teu candelabro, que nesta noite isso seja desentupido agora.
Que nessa noite essa lâmpada venha se acender. Se está terminando o azeite, que Jesus venha multiplicar agora. Que você possa ir até a oliveira verdadeira, chamada Jesus Cristo, e pedir desse azeite poderoso, desse azeite que é a fonte de salvação, esse azeite que é fonte de iluminação, que nós possamos ser como as 5 prudentes, não como as 5 nécias, que mantiveram o azeite, que mantiveram suas lâmpadas acesas. E como o tema da live diz, mantendo a lâmpada acesa até o dia do arrebatamento. Eu quero pedir para você, convidar você a fazer uma reflexão, a refletir como está a tua lâmpada, como estão as tuas reservas de azeite. Você tem reserva de azeite? Você tem reservado o azeite que é o Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo, teu cálice está transbordando. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. E eu quero dizer para você, o relógio está apontando para próximo à meia-noite, mas ainda não é meia-noite. Aquelas não tiveram a oportunidade de ainda buscar, porque já foi tarde. Mas você que está me ouvindo agora, ainda há uma oportunidade para buscar. Ainda há tempo de buscar. O amanhã pode ser tarde. O dia chama-se hoje. Então, por isso, vamos reativar a obra, vamos acender a obra, vamos clarear a obra, vamos buscar do Espírito Santo e vamos fazer com que as candeias voltem a acender. Um dia, pastor Pedro, evangelista Fabiano Gideão, acendeu tochas, lâmpadas. 300 tochas. 300 tochas ele acendeu, e quando ele acendeu as 300 tochas, o adversário que estava lá embaixo perdeu a guerra, foi ferido com a própria espada. Deus falou para Gideão, coloca fogo no cântaro. Quando você colocar fogo no cântaro, o teu adversário vai perder. E quando Gideão, com os 300, colocou fogo no cântaro, o fogo se acendeu. Quando o fogo ficou aceso, o adversário perdeu a guerra. Nesta palavra eu encerro a minha parte dizendo, coloque fogo no teu cântaro, coloque fogo na lamparina, encha de azeite. O fogo consome todas as coisas, o fogo ilumina, o fogo abrasa, o fogo contagia. Faça com que esse fogo venha acender em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, amigo internauta, em nome de Jesus. Pastor Pedro. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela ilumina, ela é lâmpada. E nós precisamos andar na luz. Temos que nos afastar das trevas. E um modo de nós repelirmos as trevas é nós termos luz em nós mesmos. Só que a nossa luz em nós mesmos não vem do nosso interior, mas vem de Deus. É Deus que empresta para nós. Esse brilho, essa luz, esse óleo é dele. Dependemos dele, precisamos ficar vulneráveis a ele, dependente dele. Nós não podemos bater no peito e dizer eu tenho luz de mim mesmo, eu sou bom por mim mesmo, eu sou poderoso por mim mesmo. Negativo. Nós somos eternos, dependentes do amor e da misericórdia de Deus. Precisamos ser humildes, reconhecer que tudo é dele. E se ele quiser nos usar, ele vai nos usar. Se nós nos colocarmos à disposição dele. Você precisa se colocar à disposição de Deus. Deus precisa te abrir, colocar o óleo dentro, ajustar ali a vida do pavio, tirar aquelas impurezinhas da tua vida, aquela sujeirinha que teima e aparece. Às vezes Deus dá só uma beliscadinha com o dedo e tira um morrãozinho. Às vezes ele tem que pegar a tesoura, a faca, cortar fundo, né? Porque a sujeira está entranhada, está lá dentro, tem que puxar muito, a gente perde, mas vai ser salvo. Então deixa Deus te usar, tá? Fomos chamados para ser luz desse mundo. É um compromisso, é uma obrigação. Você não pode falhar. Você não pode ser um pisca-pisca, um pouco luz, um pouco apaga. Você precisa ter uma luz continuada. E quanto mais perto você estiver de Deus, mais você vai estar cheio do Espírito Santo. Por isso eu digo, congregue. Não tente fazer uma vida espiritual sem igreja, sem liderança.
É verdade. Sem a comunhão de irmãos. Congregue. Glória a Deus por isso. Seja responsável com as despesas da casa de Deus. Ajuda, contribua com a sua oferta e com o seu dízimo. Isso é luz. É testemunho. Cuide os seus passos por onde anda. Vigia nesse celular aí. Tem muito pisca-pisca aí que está piscando por causa da pornografia. Desliga essa porcaria aí e seja luz, para Amém. que você seja abençoado e toda a sua descendência. Glória a Deus. Para que você possa entrar na galeria dos heróis da fé. Tá aberta aquela galeria lá de Hebreus 11, não terminou. Tem espaço para você, para mim e para aqueles que ainda vão ser chamados para o Evangelho. Então, fique atento, vigie, prudência, se empenhe, busque de Deus, persevere, e você vai ser chamado de prudente, tá? Glória a Deus. Se você continuar no pisca-pisca, vão te chamar de louco, tá? Então, Deus te abençoe e te encha de azeite. E brilhe, o brilho do Evangelho. Amém, glória a Deus. Evangelista Fabiano, com suas palavras finais nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, que live abençoada. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém. Eu gostaria de deixar o meu abraço aqui para alguns comentários, né? Algumas pessoas que deixaram comentários que eu conheço, como a minha sogra, né, a Suzana, o Alberto, meu sogro, a irmã Suzara, o Felipe Espíndola e a tia Sandra Orijo, lá de Tramandaí. Um beijão, um abração para todo esse povo querido e para os demais irmãos também que estiveram comentando, que eu não conheço pessoalmente, mas estavam aqui conosco. Né? Eu achei interessante quando o pastor Pedro usou a linguagem do pisca-pisca. Na prática era isso, pastor Pedro, que me parece que estava acontecendo com as virgens nécias, loucas, porque elas diziam, as nossas lâmpadas se apagam, isto é, me sugere, ao menos para mim, que elas ligavam, se apagavam, ligavam, né? Períodos de luz, períodos de escuridão, luz e treva. Você já viu aquela velinha que se usa em torta de aniversário? Você apaga, daqui a pouco acende. Aí você sopra, apaga e acende. Então é o pisca-pisca. O pisca-pisca, exatamente. E há momentos, então, de escuridão e de luz, mas a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas, né? E elas estavam enganadas, achando que poderia conectar momentos de luz e momentos de trevas na vida de um ser humano, mas elas estavam enganadas, não poderiam. Eu me dei conta que a primeira coisa que Deus falou em toda a Escritura, a primeira narrativa que a Bíblia diz que Deus falou, Gênesis capítulo 1, versículo 3, haja luz. É verdade. Coisa linda, né? É verdade. Haja luz, a primeira coisa de todas, em relação aqui à realidade e à existência dos seres humanos, do lugar que ele ia criar para o homem. Deus já tinha tudo planejado, o lugar onde o homem ia habitar. A primeira coisa que precisava, luz. Né? Então, e não era a luz do sol. E não era a luz do sol, que isso foi criado depois dos luminares. No quarto luminares. Esse é um assunto bem interessante também, né, pastor? É verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero rapidamente aqui ler um versículo que fica em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. A iluminação do conhecimento, é Deus que ilumina a possibilidade do homem vir ao conhecimento de Jesus Cristo. Ele é a luz suprema. Você precisa dessa luz, todos nós precisamos dessa luz. E não é só saber que Jesus é uma luz e dizer, Jesus, né, eu te amo. Muitas pessoas dizem que amam Jesus, muitas pessoas são amigas do Evangelho, muitas pessoas são, como é que dizem, gostam de visitar, enfim. Mas a luz brilha, a luz de Jesus é a habitação real em quem tem uma aliança com ele. Aquelas 5 virgens que tinham uma aliança com ele, ali a luz de Deus iluminava.
porque tinha azeite naquelas lâmpadas. O azeite é fundamental. Precisamos do azeite. Busque o azeite. Vá atrás do azeite. O azeite vem de Deus. O azeite não é produzido por homem. O azeite é alcançado graciosamente, mediante um coração que se entrega, que deseja, que se inclina às coisas do alto. E então, como uma consequência, tu não vai ficar apagando, ligando, mas tu vai ter uma vida com Deus, uma continuidade com Deus e uma vida de luz. E tu vai ser luz na vida de outras pessoas, e é isso que Deus espera. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, pastor Diego, pela oportunidade. Pastor Pedro, uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Glória a Deus. Assim, desta maneira, encerramos a live dos amigos nesta segunda-feira. Segunda-feira que vem, às 21h30, nós retornaremos com esta programação, com a live dos amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Assim encerra a programação do dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Tchau, pessoal. A paz do Senhor. Deus abençoe. Abraço a todos. Amém.